Seguindo então, vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Jesus. E em relação a essa humanidade de Cristo, é bom lembrar que ele veio em carne. A gente tinha falado sobre o arianismo, né, que tinha a ver com uma divergência quanto à divindade de Jesus. Lembra? E a gente aqui vai falar de outras doutrinas, ou outras heresias, melhor dizer, né? Outras heresias que surgiram na caminhada da história da igreja. Então, a maioria das igrejas possui uma visão há séculos, né, comum a respeito de Jesus, que ele era simultaneamente humano e divino, sendo Deus, o Filho encarnado em forma humana. Em nosso contexto, é comum encontrarmos pessoas que negam a divindade de Jesus Cristo. Vivemos numa sociedade imensamente diversa, e abundam religiões e grupos cristãos com doutrinas divergentes que veem Jesus como apenas mais um homem, ou quem sabe um mestre religioso, especialmente iluminado, nada mais. E aí, Cristo veio em carne. O termo docetismo deriva da palavra grega dokel, que refere ao ato de parecer-se com algo, ou dar a aparência de algo. E os docetistas ensinavam que Jesus não possuía realmente um corpo material, ou até mesmo qualquer natureza física, mas era um puro espírito que apenas parecia ser corpóreo. Então a gente observa aqui uma compreensão que existiu ao longo da história da igreja. Não é novidade, é algo desde lá de trás. Pessoas eram levadas à visão docética de Jesus por causa de certas ideias na filosofia grega a respeito da natureza da realidade, em especial sobre as diferenças entre o material e o espiritual. Você vai perceber que o que acontece? A teologia, quando ela vai se consolidando, ela tem como matriz a metafísica. Então, vamos tentar arrumar com metafísica e lógica algumas informações sobre Deus. Por exemplo, você vai ver um dilema, né, que é muito comum entre inclusive batistas e pentecostais. A Bíblia vai deixar claro que quem perseverar até o fim será salvo. E aí você vai ter, por exemplo, uma linha que vai dizer: tá vendo? Se você não perseverar, você vai para o inferno. E aí a outra linha vai dizer o seguinte: não, mas o salvo que é salvo persevera. No miolo vai dar no mesmo, entende? Que assim, tem que perseverar para chegar. Mas assim, vocês percebem que dependendo da perspectiva, você vai botar um verniz diferente naquela doutrina ali. E aí, por quê? Porque há uma preocupação com a lógica de uma coisa não significar outra coisa, mas é ou isso ou aquilo. Em contrapartida, o batista tem problema com o presbiteriano na questão da liberdade. Muitas vezes o batista vai ter dificuldade com o assembleano por causa da apostasia. Como assim? O cara ele era salvo, mas perdeu a salvação, e o batista entende que o crente não perde. Em contrapartida, o batista vai ter problema com o presbiteriano. O batista está cheio de problema com todo mundo, né? Aí o batista vai ter problema com o presbiteriano, porque o presbiteriano, ele, por exemplo, não tem nem como escolher, ele já foi escolhido. Entendeu onde eu quero chegar? A questão da diferença? Que é assim, para um, ou é uma coisa ou é outra. E isso tem a ver com a questão lógica. E por exemplo, a Bíblia, ela não se preocupa com isso. A preocupação da Bíblia é o seguinte: olha, eu escolhi você,
mas você precisa escolher quem você vai servir. Mas como assim? O Senhor escolhe a gente ou a gente escolhe o Senhor? Não tem essa preocupação. Vai dizer aqui, Deus escolheu, vai dizer aqui que nós escolhemos Deus, e os dois são verdade. Então, nesse contexto, alguns vão, aí, por exemplo, recorrendo ao aspecto filosófico, peraí, espírito é bom, matéria é má, espírito não é matéria, não dá para misturar as coisas, entende? Deus, se é Deus mesmo, não vai se misturar com a criação, ele tem que ficar longe, ele é inamovível, inalterável. Só que o conceito de Deus, da igreja, é um conceito que vem das Escrituras, e as Escrituras, elas antecedem a teologia influenciada pela filosofia grega na sua construção dos temas. Por quê? Porque embora o texto seja escrito em grego, tem categoria de pensamento hebraica. Deu para entender? Porque assim, você vai ver o texto do Novo Testamento sendo escrito, mas é escrito por pessoas de cosmovisão judaica. Então, a gente olha para cá e vai ver, né, que a maior parte do Novo Testamento foi escrita antes do docetismo surgir. Mas encontramos, mas encontramos refutações dele nos textos redigidos ao final do primeiro século, especialmente nos escritos joaninos. Então a gente vai observar que há como é que eu posso dizer? Há um retorno, uma preocupação de retorno àquilo que foi dito lá atrás. Porque imagina, os apóstolos morrem, os discípulos dos apóstolos estão morrendo, está surgindo uma nova geração. A gente vai fazer o quê? A gente tem que voltar àquilo que eles disseram. O que eles disseram está onde? Nos textos que eles escreveram. Então aquilo ali vai ser a nossa base. Embora eles não escreveram como, por exemplo, né, se o Fagundes for escrever um livro de teologia sistemática, ele vai escrever sobre vários assuntos, inclusive, como ele desse tempo, vai falar até de rede social. Mas agora, observa bem, lá era uma teologia tarefa. Eles estavam escrevendo para os seus leitores. Eles não estavam escrevendo pensando na Assembleia de Deus em Parquedalândia. Eles não estavam escrevendo pensando nas denominações, até porque não existia o que acontece hoje naquele tempo. Mas quando o cristão lida com alguns problemas, ele, o que fulano disse, para a gente olhar para cá e ter como elaboração e responder ao nosso tempo. É como que a gente faz hoje. Paulo não escreveu para a Igreja Batista, Paulo não escreveu para mim, ele escreveu para a sua audiência original. Mas o que eu faço quando eu prego para a minha igreja? Eu vou lá, ouvir o que Paulo fala para os romanos e faço uma aplicação do que eu aprendo com Paulo aos romanos. Mas não confundo o meu povo de Belford Roxo, Vila Pauline, com os cristãos de Roma. Por quê? Porque se eu sair por aí dizendo para todo mundo beijar todo mundo com o ósculo santo, hoje, Brasil, inflamado de sensualidade, eu posso estar trazendo prejuízo para as igrejas. Estou dizendo que é errado? Não. Estou dizendo que é proibido? Não. Estou dizendo que Deus é contra? Não. Estou dizendo que o ósculo santo não é santo porque é ósculo, mas o ósculo é santo por causa da saudação, do carinho, do cumprimento. Então que nós nos cumprimentemos com santidade. Entende mais ou menos a ideia? Porque senão a gente pega o quê? Traz a cultura de lá para cá. E a gente não tem que trazer a cultura de lá para cá. Não somos judeus, não somos romanos, não somos gregos, não somos persas. Nós somos brasileiros. Nós pegamos o quê? Os valores, os princípios. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso ser, certo? E aqui, a gente, por exemplo, vai observar que
traçando a trajetória do verbo da eternidade divina ao mundo caído, e encerra sua introdução concluindo o que? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente verifica que nós vimos que ele encarnou, ele não apenas apareceu aqui como um holograma, certo? Só de pensar que quando eu via filme de ficção científica e desenho, eu não achava que holograma um dia iria acontecer. Incrível. Então, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a gente viu aqui, que aqui a gente não está dizendo de alguém que foi agraciado como Maria, mas alguém que é cheio de graça e de verdade, certo? Então, e esse cheio de graça e de verdade está na sua humanidade plena, e não apenas numa aparência de ser humano. Então Jesus também passou pela experiência que é o destino comum de todo ser biológico, de toda coisa viva que já existiu ou existirá nesse planeta. Lembra, ele nasceu e ele cresceu, e também morreu. E nesse caso aqui, a gente tem o Jesus Cristo homem. No 3.2, nós vamos observar, né, que tem um pensamento em que nós corremos o risco, né, de pensar algumas questões, algumas coisas que muitas vezes assustam a gente, né? Porque a gente quer tanto, às vezes estar num outro patamar, com todo respeito aos antiflamenguistas, né? A gente quer tanto um negócio desse tipo, né? Que assim, não, porque quando se fala outro patamar, todo mundo lembra do Flamengo, né? Então quero já pedir desculpa. E aí a gente, por exemplo, digamos, pô, minha mãe morreu e alguém fala assim, não, você não pode ficar triste, ela foi para o céu, ela está com Jesus, miserável, ela é minha mãe, entende? Só que o que acontece? Jesus chora lágrima de sangue, pede os seus 3 próximos para ficar com ele para orar, entende? Jesus, ele está ali no momento de crise, e ele ainda fala o seguinte, pai, ó, é o seguinte, tem como outro fazer isso aqui? Tem como me incluir fora dessa? Mas fazer o que, né? Se tem que fazer, a gente faz. Mas percebe que é o seguinte, qual foi o sentimento humano dele? Escapar. Aquele sentimento, aquele instinto de sobrevivência, chorou lágrima de sangue, se possível for, afasta de mim esse cálice, vem orar comigo, minha alma está angustiada até a morte. Aí a gente, por exemplo, se o cara fica triste, se o cara fica angustiado, se o cara fica abatido, o cara está com medo de morrer por causa de coronavírus, a gente desce bordoada no cara. Jesus fala, eu estou sofrendo de uma angústia mortal. Então muitas vezes a gente pode cair para a heresia por causa de uma mentalidade acerca de Jesus que em momento nenhum Jesus a expõe nos evangelhos. Então a gente tem aqui, por exemplo, a questão do mosofisitismo, né? Afirmava que Jesus tinha apenas um corpo humano, mas em toda a sua vida interior ele era unicamente e apenas divino, ou seja, ele não era um ser humano, ele era divino que estava ali num corpo humano, mas ele não era humano. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá, gente? Então a doutrina da encarnação de Cristo não trata apenas de seu nascimento no mundo como ser corpóreo, pois humanos não apenas corpos, pois humanos não são apenas corpos ou pedaços de carne. A vida humana compreende toda a dimensão interior, que possui aspectos emocionais, intelectuais e espirituais. Quantos aqui já ouviram falar daquele menino lobo achado numa floresta, acho que francesa? O que acontece? Numa determinada região, um rapaz foi encontrado, mas ele parecia um bicho, uma criatura. E nisso ele foi trazido para tentar ver se tinham como ajudá-lo a ser um ser humano, entre aspas, normal. E aí
ele, por exemplo, não foi visto como alguém que poderia ser inteligente o suficiente, se eu não me engano, acho que por Pinel, né? E o que aconteceu? Um outro teórico, né, começou a trabalhar com ele, a ponto que perto do final da sua vida ele já estava se vestindo sozinho, ficando ereto, aquela coisa todinha e tudo tal. Isso demonstra o quê? Uma plasticidade. Não apenas uma plasticidade cerebral como nós temos. Se você entrar numa aula de piano, se você ficar todo dia jogando futebol de salão, eu jogo futebol de salão há 10 anos, sou perna de pau, mas é menos perna de pau do que há 10 anos atrás. Então, o que acontece? Aí milagre também o hábito não faz, o hábito ajuda a gente. Então, aí o que acontece? Nós temos essa plasticidade. Então, ser humano tem a ver com o seguinte: você nascer no mundo com um chip, né, digamos, sem nada, mas com o potencial de muita coisa. E quando eu quero falar chip sem nada, eu não quero me referir à tábula rasa, mas eu quero me referir, por exemplo, chip sem nada, você está vindo com um certo potencial. Digamos, seu celular, ele está com chip sem nada, mas ele tem um potencial para um monte de coisa. Está dando para entender onde eu quero chegar? Você vai baixar os aplicativos e ele vai ter um monte de coisa. Porque se eu falar tábula rasa, pode parecer que assim, você não tinha nada e tudo que você é por causa da convivência com o meio. Não, é ambiente e indivíduo. Então o ser humano não é só ser corpo, ser humano não é só ser um punhado de carne. Ser humano, tanto que se fosse assim, Jesus não ficaria angustiado. Se fosse assim, Jesus não ia pedir apoio dos discípulos para ficarem orando com ele. Por quê? Porque imagina, se você, com o fruto do Espírito, você tem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você, cheio de Deus, tu já está com uma inteligência emocional lá em cima, imagina Jesus sendo só Deus. Então ele passou por isso tudo, por quê? Porque ele desce a uma condição humana, e como condição humana, lembra? Ele precisou que Maria limpasse a sua caquinha. Talvez um crente fique escandalizado, sabendo que Maria teve que tirar e limpar o cocô de Jesus. Mas entende como é que é o negócio? Jesus foi um bebê, como você foi, sua mãe limpou o seu. Então, entende como é que é o negócio? Então, e assim, por exemplo, a ideia do Jesus humano significa que assim, ele chega como qualquer outra criança. Ele vai interagindo com o ambiente, sinapse nos cérebros, né? Ele vai se desenvolvendo. E quando ele tem aquela consciência humana de si mesmo, ele continua agindo como ser humano. Tanto que é que ele bate aquele papo com os pais com 12 anos de idade, mas eu tenho uma missão, vocês não sabem disso? Mas ainda assim, aquele sentimento de submissão à autoridade, é meu pai e minha mãe. Aí imagina, né? Às vezes um camarada de 30 anos não respeita pai e mãe, né? Ou às vezes o cara de 10 anos não respeita pai e mãe. Jesus, Filho de Deus encarnado, era submisso em tudo aos seus pais. Então a gente olha para isso, encerrando já, tá, mestre? Então a gente olha para uma situação dessa, né? E verifica a importância da gente ser mais humano. Porque como eu falei agora há pouco, nós estamos desumanizados por causa do pecado. E sabe, os religiosos não estão diferentes. É como, por exemplo, tem gente que fica impressionado como é que eu, batista, dialogo com várias denominações, prego em várias igrejas e tudo tal. Porque eu não tenho a verdade. Se eu tivesse a verdade pura aqui, beleza, só que é o seguinte, gente, eu tenho uma compreensão da verdade. Eu sei que Jesus é a verdade, mas eu conheço Jesus plenamente, agora eu vejo em parte. Então imagina o seguinte, quem me garante que não tem uma nuance da Bíblia que o pentecostal está vendo e que eu não estou vendo, e que eu preciso ter humildade para dialogar e ouvir. Agora, quando eu estou cheio de mim mesmo, eu me basto. Quando Jesus não foi assim. Jesus foi para a sinagoga, Jesus leu e escreveu como todo mundo, foi trocado por sua mãe, né? Jesus, por exemplo, passou pela experiência humana. Jesus orou, entende? Jesus ficou cansado, teve sede, agiu como todo mundo, ficou triste, se permitiu ficar triste.
A gente às vezes está em frangalhos, mas quer mostrar para os outros que está bem. Vez por outra, quando eu fico vendo cena de pastor se suicidando, e detalhe, não adiantou nada ele querer bancar o forte, porque o pessoal continua malhando, dizendo até que ele estava endemoniado. Quis tanto ser forte que não aguentou. Quando seria mais bonito falar o seguinte: gente, não estou aguentando, estou com síndrome do pânico, estou com ansiedade, estou com depressão, estou com isso, estou com aquilo, sei lá. A gente quer ver uma coisa? Igreja Universal, a Igreja do Milagre, o Bispo Macedo foi para os Estados Unidos tomar a vacina. Ué, a igreja que mais falou de milagre no Brasil desde quando eu sou criança, o cara foi lá e tomou a vacina. Por quê? Porque é ser humano, tem coisa que não dá para a gente enrolar. Aí às vezes o camarada: não, eu não posso mostrar que estou com nada. E Jesus faz o quê? Pensa na cena, não, imagina, numa boa, a gente do jeito que a gente é, cheio de pecado, né? O único que tem cara aqui que não peca é o Rian, lá. Tem uma cara de inocente, né? Então o que acontece? Por exemplo, imagina, a gente que tem pecado, Jesus chama a gente e fala assim, pensa na cena, Márcio, Jesus fala assim, eu me emociono aqui, Márcio, estou passando por uma luta, você vem orar comigo? Aí eu pergunto, é fácil você encontrar um líder fazendo isso? Eu não lembro de um. Colegas de ministério sim, mas líder eu não lembro de um. Jesus fez isso, mas isso é humanidade, é assumir fragilidade. E está parecendo pregação, né, gente? Desculpa. Então, fechando aqui, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado por aprendermos mais sobre essa pessoa tão maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus pelas doutrinas bíblicas, muito obrigado pela igreja enquanto coluna e firmeza da verdade, tão combatida, tão criticada, mas que até hoje tem sido um dos últimos bastiões para cuidar das famílias, para ajudar a libertar os viciados, a trazer restauração da esperança, a restituição do bem-estar, a cura para as pessoas. Muito obrigado pela tua igreja. E é em nome de Jesus, ó Deus, que assim eu oro, pedindo que tu nos abençoe e esteja conosco nos nossos próximos encontros e abençoando a turma na próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Então,